Bom dia, gente. Muito bom estar aqui com todos vocês no momento fundamental para a cidade de São Paulo, em especial para Pirituba e para Lapa, na retomada dessa obra. O Riva falou aqui e o Eliseu Gabriel, também o Paulo Frange, os que me antecederam, sobre o problema dessa obra aqui, e alguns foram mais calmos com a decisão judicial, outros mais enfáticos, e ambos com a razão. Mas eu queria deixar, como prefeito de São Paulo, a minha opinião. Uma obra que é parada, seja por quem for, ou Tribunal de Justiça, ou Tribunal de Contas, que vai completar 4 anos, é inaceitável. É inaceitável. Ou a gente tem coragem de falar as coisas e cobrar das pessoas que têm agilidade, porque era para a gente estar aqui inaugurando a obra. Essa data era para estar utilizando essa obra e não reiniciando essa obra. Nós perdemos aqui 2 milhões por ano para tomar conta do canteiro de obras parado. Essa obra foi paralisada em abril de 2020. Tudo bem, teve as sugestões, alterações para adequar e ficar melhor o projeto. Mas não é razoável, não é aceitável que a Justiça pare uma obra por quase 4 anos e as pessoas tenham o direito de fazer o benefício, o uso dessa obra, sem ter esse direito de fazer por conta de uma paralisação que demora tanto tempo. Não dá. Ou a gente começa a cobrar das pessoas mais agilidade, mais empenho nas decisões, porque tudo bem que pare, ninguém vai discutir decisão judicial. O juiz mandou, tem que cumprir. Mas, pô, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, quase 4 anos. Isso é uma vergonha. É uma vergonha que a gente não pode aceitar e que nós temos, como cidadãos, que falar e externar. Pare, cumpra o seu papel, mas tenha agilidade. Tenham ações que a gente possa dar para a cidade a necessidade das obras. E não é só essa que está parada, não. Tem um monte de obra que está parada. O Piscinão da Moca já era para ter começado, paralisaram. O programa de recap ficou quase 1 ano. O programa habitacional ficou quase 1 ano parado. Olha o tempo que a gente vai perdendo nas coisas. O tempo que a cidade vai perdendo, e a cidade de São Paulo não pode esperar. A cidade de São Paulo ela precisa acelerar. Então fica aqui o meu desabafo. Se eu não falar isso aqui para vocês, eu já saio daqui triste, porque eu fui lá falar com o presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Anaf, vários vereadores foram falar, audiências públicas. A minha única colocação reiteradamente é inaceitável que quase 4 anos a Justiça pare uma obra para liberar isso aqui. Não tem sentido, não tem o menor cabimento. Gente, motivo de muita alegria. Essa obra que o prefeito Bruno Covas deu início lá atrás, em 2019, se não me engano, 19, e em abril de 2020, infelizmente, a decisão da Justiça de paralisação de obra, e agora, já com quase 4 anos, a gente retoma essa obra importante. Estão lá aquelas pilastras no meio ali da Marginal, que foi onde paralisou, aqui para trás as fundações. Então a gente retoma uma obra super importante, vai fazer a ligação entre Pirituba e Lapa, como falou aqui o Eliseu, o Frange e o Riva, não lembro qual dos 3, a passagem subterrânea na estação da CPTM, as alças de acesso, que vai ajudar muito na questão da mobilidade, no desenvolvimento econômico aqui dessa região, além da passagem que vai ter da Lapa, acessando direto ali a Marginal, que a gente entrega esse ano ainda. Então, passar aqui, segura aqui, Felipe, para mim, o quanto que é importante, está do lado errado aqui, o quanto que é importante, porque a gente tem tanto do lado de Pirituba, que está crescendo demais, e da Lapa, um bairro muito adensado, essa ligação que vai ajudar muito. Nós estamos aqui desse lado, essa alça aqui, esse ano a gente já entrega ela, que é a alça aqui da Lapa, que vai ligar o acesso à Marginal, e toda essa obra, todo esse viário, que não é só aqui a parte da ponte, gente, não é só isso, é todo um complexo viário que vai mudar toda a característica do ponto de vista de mobilidade aqui dessa região. Agora, eu queria comentar uma coisa com vocês para encerrar minha fala, além da felicidade de dar início nessa obra aqui. Essa obra está sendo feita com recurso 100% da Prefeitura de São Paulo. E é recurso do Fundurb. E o que é o recurso do Fundurb? É o nosso Fundo Municipal de Desenvolvimento. E como é que se abastece o Fundurb? Com as obras que o privado faz na nossa cidade. Quando uma empresa vai fazer um empreendimento que ele tem que pagar uma outorga, vai para o Fundurb, e esse recurso do desenvolvimento econômico da cidade de São Paulo
vai para esse fundo, e desse fundo a gente faz várias melhorias na cidade, do ponto de vista de drenagem, de canalização de córrego, de obra de infraestrutura, de habitação, de preservação do meio ambiente, enfim, muitas obras têm sido feitas com esse recurso do Fundurb. Por que eu estou dando um destaque para isso? Porque, meu querido deputado Felipe Franco, nós estamos num momento muito importante, de uma cidade que tem segurança jurídica e atrai muitos investidores, que as pessoas sabem que pode vir para cá e investir, que ele vai ter sucesso gerando emprego e renda na cidade, que ninguém hoje vai invadir a propriedade dele, e que todos na nossa Prefeitura de São Paulo cumprem a legislação. E por conta disso, só de 2021 até agora, vieram para a cidade de São Paulo empresas que estavam em outros estados e municípios, já existiam, vieram para São Paulo 43 mil empresas, só de 2021 para cá. Abriram novas 341 mil empresas na cidade de São Paulo. Nós chegamos agora no menor índice de desemprego desde 2015. Nós estamos agora com 6,7% de desempregados. A média do país passa de 7,5%. E a cidade que está desenvolvendo a sua economia, que tem esse giro econômico formidável, com os eventos que a gente está fazendo, com as obras, com as empresas que vieram para cá, gerando emprego, gerando renda, as pessoas contribuindo para o Fundurb, o recurso voltando para a cidade. Olha o quanto tudo isso tem sido importante com essa gestão comprometida, com essa gestão que trabalha dia e noite, noite e dia, todo dia para a cidade de São Paulo. Então, eu queria agradecer aqui a toda a nossa equipe, a todos vocês. Não tenho dúvida que a gente tem muita coisa para fazer. Falta muita coisa, mas é inegável que nós estamos hoje, nesse momento, fazendo o maior programa de recap da história, o maior programa habitacional da história da cidade, maior ampliação dos equipamentos de saúde da história da cidade, não tem criança sem vaga de creche, enfim, em todas as áreas da cidade de São Paulo, junto com vocês, está avançando bastante. Vamos continuar avançando, vamos continuar trabalhando, vamos continuar fazendo a nossa cidade cada dia melhor. Obrigado, sucesso a todos, tenham um bom dia. Está dado início nas obras da ponte Pirituba-Lapa. Bom dia, hoje a gente está dando início na retomada das obras da ponte Pirituba-Lapa, que vai ligar Lapa e Pirituba. Além da ponte, todo o projeto viário de alças e de mobilidade nessa região, que inclusive interliga com a estação da CPTM num acesso subterrâneo. Obra muito importante. Foi iniciada em 2019 pelo prefeito Bruno Covas e, infelizmente, em abril de 2020, a Justiça determinou a sua paralisação. E agora, já quase 4 anos, com essa liberação, a gente retoma essas obras, né? A gente sente muito, evidentemente, a decisão judicial para ser cumprida, mas é inegável que uma decisão que demore mais de 3 anos prejudicando a população, a gente tem que, no mínimo, externar a nossa contrariedade, porque é importantíssimo que todos os órgãos, seja do Judiciário, do Executivo, do Legislativo, possam ter agilidade das suas ações. Nós poderíamos hoje estar aqui inaugurando essa obra e a gente está dando reinício de obras. Mas, enfim, o importante é que essa obra tinha o P0 dela de 209 milhões, por conta dessa paralisação toda, vai ter que ser feitos os reajustes da inflação conforme consta do contrato, deve passar de 300 milhões, são recursos todos da Prefeitura de São Paulo, provenientes do Fundurb, e que a gente dá início. Nesse ano ainda, uma das etapas desse complexo viário, da ponte Pirituba-Lapa, a gente entrega, que é a alça do lado da Lapa que faz acesso à marginal. Então a gente já vai fazendo essa entrega e durante todo o processo é uma obra muito grande, que a conclusão de toda ela será feita no final de 2026. Ok, Maju. Eu queria que o senhor explicasse, a Justiça liberou a retomada das obras em agosto. Por que essa demora de 6 meses para dar início à retomada das obras? Porque existe toda uma necessidade de você chamar a empresa, ver se ela tem interesse de fazer a obra, de você verificar se os ajustes necessários do contrato seriam melhor cancelar aquele contrato ou abrir uma nova licitação, né, fazer as ações necessárias de ajuste que foram solicitados por conta das alças e todas as exigências que foram colocadas. Então, o tempo foi somente a questão necessária dos ajustes, né, tratando-se do setor público,
que requer atender uma série de legislações, as adequações do projeto, a gente poder reestruturar a questão financeira, porque a gente estava sem saber se essa obra iria ser retomada ou não, poder fazer os ajustes financeiros, o calendário de desembolso da obra, que a gente já estava comprometido com as outras obras, e fazer as readequações orçamentárias, enfim, por conta disso que a gente está dando início hoje nessas obras aqui. Carol. Carol, via de regra, eles como o prefeito por tudo, até por aquilo que a justiça paralisou, porque é a pessoa que está ali próximo da sociedade, é a pessoa que está ali no dia a dia, né? Agora, o que eu tenho falado? A gente precisa ter uma transparência de todas as ações. Não tem nenhum problema a justiça parar, a determinação judicial é para ser cumprida. O que a gente precisa colocar, e eu tenho colocado isso para a sociedade, é que a gente precisa colocar a nossa indignação da demora. É muito tempo. Mais de 3 anos para poder fazer uma liberação de uma obra é muito tempo. A gente já podia estar inaugurando, né? Agora, como é que a gente comunica isso para a sociedade? É através disso que a gente está fazendo aqui, vocês da imprensa poderem estar colocando, as nossas reuniões que a gente tem do Conselho Participativo, poder levar essa informação e eles replicarem, nas nossas audiências públicas, está colocando isso para a sociedade, para eles poderem replicar. Eu estou vendo aqui, por exemplo, o Valentim, que ele é um dos líderes do movimento de taxistas. Então, com certeza, essa informação aqui ele vai levar para os outros taxistas e que isso vai reverberando. Então, é essa ação de poder colocar. Mas o que eu queria deixar mais uma vez registrado, é muito tempo a justiça para liberar uma obra paralisada mais de 3 anos. E não é só essa que a gente tem tido tanta demora nos processos da cidade, né? A população ela deixa de fazer o benefício de uma obra importante por conta dessa demora. Que eu espero que isso possa estar sendo ouvido pelas pessoas e que a gente possa ter nas obras públicas que beneficiam ou prejudicam milhões de pessoas, as pessoas tenham mais agilidade. Talvez o judiciário não consiga ter agilidade em tudo, mas aquilo que for da área pública precisa ter um caminho mais célere, né, dentro desse processo. Bruno, prefeito, eu queria perguntar ao senhor sobre essa discussão sobre lei de saneamento, né, o senhor já disse que vetaria o trecho ali que permite aumento de construções em área de proteção ambiental, né, mas tem aquela questão também dos miolos, né, dos bairros e das zonas mistas. Como é que vai ficar isso? O senhor já definiu se deve vetar ou não e até quando deve sair essa decisão? Tá, ontem eu tive mais uma reunião lá de quase 2 horas de novo, é bastante complexo, né, a gente tem que fazer um trabalho para errar o mínimo possível, a gente vai definir a vida das pessoas com a lei de zoneamento, como foi no plano diretor, está nas nossas mãos o futuro de 12 milhões de pessoas, portanto tem que ser algo muito bem pensado. O que a gente já tem de definido foi o veto com relação à mudança da Câmara da questão do Compresp, mas já indicando no veto que assiste razão aos vereadores se preocupar com esse tema. Nós vamos fazer uma readequação da legislação do Compresp, mas esse artigo eu vou vetar. Combinado com os vereadores, não existe conflito, a gente explicou, eles concordaram. Alguns de uma forma tranquila, outros, o líder do governo discorda, ele quer que sancione, mas enfim, a decisão... e a democracia é isso, né? Apesar de ele ser líder do governo, ele quer que eu sancione. Mas é bom a democracia e a gente vai fazer essa informação. A questão de ZEIS em ZEPAM, nós vamos vetar. A questão de gabarito e miolo de bairro, a gente não chegou no denominador comum. Ontem eu tive mais uma reunião, como eu disse aqui agora, de mais de 2 horas e ainda existem dúvidas sobre aquilo que pode ser positivo e negativo. Todas as discussões, e essa é uma discussão muito clara, de que ela traz coisas prós e contras, né? O que traz de pró? Ela traz porque, na verdade, as pessoas estão vendendo de que você tem um prédio, uma largura de prédio, e você pode subir mais 4 andares. Não. O que está falando é o seguinte, você vai diminuir a base e vai subir. Portanto, quando você diminui a base, você aumenta a tua área de permeabilidade, a área de corredor de ventilação, conforme os técnicos chamam, né? Eu vou aprendendo, tem corredor de ventilação, tem sombreamento, enfim. Mas o que tem de
de ruim? A gente acaba fazendo uma concorrência, porque todo o nosso trabalho até agora, no plano diretor, foi incentivar a moradia próximo do local de transporte. A gente elevou para 700 metros os eixos, né, porque a gente quer incentivar a moradia perto do transporte coletivo. Os eixos são onde passa o transporte coletivo. E aí pode haver uma concorrência. Se a gente libera gabarito aqui, pode ser que a construtora ela prefira construir aqui do que nos eixos. A gente quer que as pessoas construam nos eixos. Né? Pra você ter uma ideia, nós tivemos de 2021 até agora, eu citei aqui, 401 mil autorizações para construção de HIS e HMP na cidade de São Paulo. Gente, vocês não têm ideia do que eu estou falando. 401 mil autorizações de construção só de 2021 até agora, só de HIS e HMP na cidade. Então, todas as nossas ações de trabalho, de alteração da legislação urbanística para trazer atratividade para empreendimentos, tem dado resultado. Esse é um bom diagnóstico desse resultado. Então, eu estou para definir, levando em consideração essas duas questões. Concorre mesmo com o eixo? Se concorre, em que grau? É importante a gente incentivar mais área de cobertura vegetal e o prédio subir e ele ficar mais estreito. Então, a gente ainda está definindo, porque dentro do meu time técnico, entre os meus técnicos existe dúvida, divergência de qual é mais benéfico. Em todos os lados terão ganhos. Mas qual que a gente ganha mais? Qual que a gente perde menos? Né? Então, essa está sendo nosso embate lá e é uma discussão que eu quero... Como o meu prazo é sexta-feira, eu quero esgotar e deixar todo mundo falar e estudar. Vou te contar uma coisa aqui, vou te confessar. Eu achava que o que eles tinham colocado lá é o seguinte, que você tem um prédio de determinada largura, eu estava autorizando ele subir mais. Agora, recentemente, que o técnico me explicou melhor, falou, não, prefeito, ele pode subir, mas ele tem que diminuir a sua largura. Portanto, você não vai ter um adensamento maior, você vai ter uma permeabilidade maior do solo. Então, você vê, a gente vai... E olha que eu sou estudioso desse tema, mas até eu estava com dúvida com relação a isso. E até é bom você me perguntar para as pessoas entenderem que cada decisão dessa, ela precisa ter cuidado, cautela, existe prós, existe contras. A gente entender, eu, prefeito, tinha dúvida desse tema, a gente entender exatamente o que muda em cada situação, mas a decisão que for tomada pode ter certeza que será a melhor decisão, onde vai ter o mais ganho para a cidade, do ponto de vista geral, e a menor perda possível. Bom dia, bom fim das rádios comunitárias. E eu quero voltar nessa questão do tempo da obra. Existe alguma orientação da prefeitura para acelerar a entrega dessa obra? E a prefeitura vai fiscalizar de que forma para que a justiça não volte a barrar novamente a obra aqui de Pirituba? Nem me fala de justiça parar, pelo amor de Deus, Jesus amado. Não, a gente tem um contrato, existem todas as regras da Lei 8666, da Lei de Licitações, né? A gente tem o Tribunal de Contas, a Controladoria, a Câmara Municipal de São Paulo, os fiscais da obra, né? O funcionário público, quando ele vem e assina uma medição, ele está respondendo com o seu CPF, civil e criminalmente. Então tem bastante fiscalização. Às vezes as pessoas ficam achando que não tem um processo muito rigoroso. Um engenheiro que vem aqui e assina uma medição que não seja a realidade, ele vai responder criminalmente e civilmente, né? A gente tem recebido prêmios da nossa controladoria por ter ações muito contundentes de combate à corrupção, com relação à questão de postura, né? Então a fiscalização ela existe bastante. Está posto o plano, eu tenho muita confiança na minha equipe, acabei de falar do TACA, nosso presidente da SP Obras, um engenheiro muito capacitado, o Marcos Monteiro, nosso secretário de Obras. Marcos Monteiro é professor de pós-graduação, tanto do Mackenzie como da Mauá, é um cara assim, muito respeitado dentro do setor da engenharia, né? Então tem pessoas muito capacitadas, muito éticas, muito comprometidas e que a obra vai andar e se Deus quiser não vai ter nenhum empecilho, a gente vai entregar ela para a população. Mas só o tempo, prefeito, vai ser modificado do que já era ou vai ficar mais ou menos? O tempo que está estimado para a conclusão total é o final de 2026. É uma obra, não é só a ponte, você viu que é todo um complexo viário, né? Tem túnel, tem alça, tem uma série de intervenções no viário aqui. Então, evidentemente, a empresa ela vai querer agilizar o máximo possível, porque a prefeitura, como tem caixa, ela vai medindo, eu vou pagando, ela vai medindo, eu vou pagando. Conforme ela for fazendo, eu vou pagando. Então, não tem risco dela fazer e demorar o pagamento. A dinâmica que a gente colocou na prefeitura é isso, né? Acertar as finanças, trazer bons parceiros e incentivar que eles possam agilizar para a gente poder fazer. Então, o interesse, inclusive, é da empresa. Quanto antes ele terminar, antes ele vai receber. Braz, a última. Em relação à prefeitura, por exemplo, nessa região, os
nesse mandato o senhor vai conseguir resolver e encaminhar os principais desafios e problemas dessa região aqui? Onde o senhor está hoje? Nós temos mais de R$500 bilhão só aqui nessa região de Pirituba-Jaraguá. Muitas obras de mobilidade na área de meio ambiente, na área da habitação, na área da saúde, na área da educação. Não tenho dúvida nenhuma que a gente ainda vai ter muita coisa. Você não consegue, num período curto de tempo. Lembrando, Braz, que eu fiquei 2021 inteiro com toda a energia da prefeitura cuidando da pandemia. Não que a prefeitura parou, mas a nossa energia era muito para cuidar da pandemia. 2022 foi quase a metade do ano também com muita energia na pandemia. Aí a gente teve assim total energia, total carga de energia nas obras, quando a pandemia nos deu uma folga, que foi 2023, né? E você viu o que a gente soltou, né? Fizemos ano passado 14 bilhões de investimento, né? Esse ano serão 16 bilhões. Ano retrasado foi 8,5 bilhões. O maior investimento fora esses anos foi 2020, de 4,1 bi. Então a cidade de São Paulo tem outro patamar. Agora, lógico, sempre a gente ainda vai ter muitos problemas para resolver. Essa região de Pirituba, a gente tem um problema bastante sério que está em obra ali, uma questão de alagamento de uma comunidade, que eu quero até visitar lá. Como é que chama lá, Zerbina, a comunidade? Córrego do Fogo. Lá no Córrego do Fogo. No Córrego do Fogo, que está em obra, mas a gente precisa tentar agilizar. Enfim, o que a gente tem hoje é o diagnóstico daquilo que é preciso fazer, né? Na questão de drenagem, eu tenho hoje o plano diretor de drenagem. São Paulo não tinha um plano diretor de drenagem. Hoje eu tenho um plano diretor de drenagem, com todos os estudos, de todas as bacias, de tudo que é preciso fazer. Estou com recurso. Então a cidade está com uma gestão de eficiência, né? Buscando resolutividade e alta performance na solução dos problemas. Carol. Eu não sei se vocês souberam que hoje cedo teve um protesto na Avenida Pereira do Magalhães e alguns moradores justamente de alagamento. Tem um terreno ali da MRV e eles relatam que quando chove, alaga a casa deles. Alaga de uma forma diferente da região, sabe? Então, a água está entrando na porta e vai entrando. É como se tivesse falado. Só um encharcasse e entra debaixo das casas, entra pelas tomadas, pelas paredes, tem vídeos assim. E eles fizeram um protesto. Uma região que não alagava, agora toda vez que chove, tem chovido muito forte, eles já perderam muita coisa. E eles falaram que tem tanto diálogo, eles procuram ali o tempo inteiro, já vão poder São Paulo várias vezes. Se há algum parecer, algum posicionamento que a gente possa dar para os moradores. Sim, Carol, o subprefeito Marcos Zerbini esteve lá pessoalmente. Esteve lá, levou a Defesa Civil, identificou de uma primeira análise de que é um problema entre privados, seria entre a construtora e os seus vizinhos. E colocou a prefeitura à disposição para a gente fazer laudo pela Defesa Civil, né, para poder orientar. Mas o que existe ali, em princípio, não sei se o Zerbini tem algo a acrescentar, pelo menos foi o que você me passou desse histórico, é de que seria um problema entre privados e a MRV, inclusive, se colocou à disposição para fazer a indenização se uma vez for comprovado que houve algum erro. Eles já contrataram laudo técnico, tem um perito fazendo a investigação e se comprometeram em duas coisas. Primeiro, se for deles indenizar, o que tem que fazer mesmo, e segundo, até se constatarem que não é deles, ajudar na investigação para entender o que está acontecendo ali. Que existem algumas outras possibilidades ali, uma delas inclusive com a Sabesp, que a gente já conversou, pediu para eles também fazerem uma investigação. Então, na verdade, estamos tentando encontrar de onde vem o problema. Carol, só para concluir, por parte da prefeitura, o subprefeito foi lá pessoalmente com a nossa equipe. A gente está acompanhando aquilo que depende da prefeitura para auxiliar, nem que seja de laudo ou na intermediação do diálogo entre a Sabesp e os moradores, ou entre a construtora e os moradores, a gente vai estar fazendo. Agora, Bruno, para encerrar. Prefeito, o senhor falou ontem sobre um decreto de desapropriação de 10% da área da cidade para áreas verdes, não é isso? Eu queria saber qual é o critério que vai ser usado para a prefeitura para determinar essas áreas e se ela inclui aquela área ali do Parque do Bexiga, né, que teve aquele acordo com o Ministério Público em que a prefeitura se comprometeu a uma negociação ali justamente para a criação daquela área. Né? Só para explicar, a gente criou no plano diretor uma inovação que é o quadro 15. O plano diretor ele tem toda a parte de legislação e tem uns quadros. O quadro 7, por exemplo, é o quadro onde ele coloca quais são os parques previstos. Eu já inaugurei 5 parques, esse ano inauguro mais 6, mas a gente tem previsão de ampliação dos parques, está descrito no quadro 7 do plano diretor. Esse do Bexiga, por exemplo, não está no quadro 7. O quadro 15 é a inovação do plano diretor,
que é as áreas onde a Secretaria do Verde e Meio Ambiente identificou como de interesse ambiental por conta do seu grande valor arbóreo, por ser de Mata Atlântica ou por ter nascentes, né? E a gente desenhou e identificou todas essas áreas que corresponde a 10% do território da cidade de São Paulo. E nós vamos desapropriar essas áreas para que a gente tenha como patrimônio da cidade, né, o patrimônio meu, teu, dos nossos filhos, netos, das futuras gerações, como algo preservado ad eterno. Então, vai ser um grande avanço. A gente teve avanços importantes na área ambiental de sustentabilidade, porque o que a gente está fazendo? Grande desenvolvimento econômico, mas para e passo, né, a questão da sustentabilidade do respeito ao meio ambiente. Eu não tenho dúvida que a gente vai ser um dos maiores presentes para a cidade, a gente poder fazer essa desapropriação dessas áreas, porque normalmente são os EPANs. Quando ela é privada, ele pode construir, né? 10% ele pode fazer construção. Então a gente vai dizer o seguinte, não, isso aqui passa a ser de domínio e de propriedade do poder público para ficar preservado e a gente poder ter a nossa cidade cada vez mais harmônica. É o calor que está aqui, a gente precisa cuidar do meio ambiente, ainda mais com a questão de mudança climática. Só para entender, então não vai ser áreas que serão plantadas, são áreas que já tem mata, vegetação e aí que são do privado e que vai ser desapropriado para manter a vegetação daquela forma. O que são essas áreas? São áreas que a Secretaria do Verde e Meio Ambiente identificaram como áreas de interesse e de valor ambiental. São áreas que têm mata, que têm nascentes, né? São áreas onde elas são privadas. Evidentemente, se ela é privada, o proprietário pode explorar essa área, pode construir. Nós vamos fazer a desapropriação dessas áreas para elas se tornarem áreas públicas. Portanto, ela sai do privado e passa a ser de domínio público para ficar como áreas de preservação ad eterno. Então, a cidade de São Paulo passa a ter um dos seus maiores patrimônios, que são áreas de interesse ambiental importante, fazendo parte de propriedade da prefeitura. Áreas que não tem nada construído, né? Que não tem nada construído. Só para entender, como está esse processo de desapropriação? Vai ser um decreto? São os decretos de desapropriação, existe todo um processo que a gente instruiu, a Secretaria do Verde identificou as áreas de maior interesse, né, que tem Mata Atlântica, que tem interesse ambiental para a cidade. Eu vou fazer o decreto, né, o DUP, Decreto de Utilidade Pública, aí a gente faz a avaliação, deposita o valor para o proprietário e passa essa propriedade ser de propriedade da Prefeitura de São Paulo, portanto, passa a ser de propriedade de todas as pessoas da cidade de São Paulo. Qual o custo total disso? O custo total previsto inicial em torno de 350 milhões de reais. E o prazo para isso? Esse mês eu publico a DUP, né? Evidentemente, depois tem todo um trâmite do proprietário concordar com o valor e eu fazer o depósito, ou se ele não concordar, ele pode questionar. Via de regra, todos os imóveis que a gente vai desapropriar, o proprietário fala que vale mais do que a prefeitura quer pagar. Via de regra, ele entra na justiça e aí como é que funciona? O juiz determina um perito judicial e esse perito faz ali uma análise e apresenta ao juiz. Então, via de regra, o que tem acontecido em quase todos os casos é de que a justiça, através de um perito judicial nomeado pelo juiz, passa a identificar o valor correto. Aí o juiz falou, né, vale 500 mil, então eu vou e ponho 500 mil. Via de regra. Uma sanção ou Sexta-feira. Amanhã é sexta. Eu assino sexta, o meu prazo é para assinar sexta. Então sai no sábado. Sábado não tem diário oficial, é segunda, mas eu vou fazer uma edição extra. Tá, entendi, beleza. No sábado.